Vamos corrigir então agora as atividades da semana 3 do PET 5. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28.4.130.625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Então, a gente vai simplificar o valor da onça fluida e falar que é simplificadamente 28 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Olha só. Lá fala que uma onça fluida é 28 ml. Se eu tiver 400 onça fluida, é 400 vezes o 28 ml. Então, o que eu tenho que fazer ali é 400 vezes 28 ml. Quando eu faço 400 vezes o 28 ml, então eu vou achar o valor de 11.200 ml. 11.200 ml, para mim achar em centímetro cúbico, a gente pode lembrar que um centímetro cúbico equivale a 1 ml. Um decímetro cúbico é igual a 1 litro, e um centímetro cúbico é igual a 1 ml. A gente pode guardar assim, memorizar para poder ficar mais fácil. Então, 11.200 ml, né? 11.200 ml é igual a 11.200 centímetro cúbico. Essa é a resposta, então, que está pedindo aqui no exercício. Agora o número 2, tá assim, um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto-retângulo é dado pela multiplicação entre a medida de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. É só multiplicar. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, calculando o volume, né, ó. Volume é igual a 1,8, então, comprimento, né? 1,80 é 1,8, vezes largura 0,90 é 0,9. Altura 0,50, que é 0,5. Então, volume é igual a 1,8 vezes 0,9, eu vou encontrar 1,62. 1,62 vezes 0,5. Não, porque ó, 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 1, 9 com 7, 16. Aí conta, tem uma, duas casas depois da vírgula, uma, duas, por causa que deu 1,62 aqui. 1,8 vezes 0,9, 1,62. Copia o 0,5. Agora, o volume é igual, fazendo 1,62 vezes 0,5, eu vou encontrar 0,810. E é metros cúbicos, já que essas medidas aqui foi dada em metros. Eu achei a resposta em metros cúbicos, mas ela quer a resposta em litros. De metros cúbicos, eu transformo para decímetros cúbicos, e aí eu acho em litros. Ó, eu tenho aqui 0,810 metros cúbicos, que é a resposta que a gente chegou aqui. Como é cúbico, né, tá elevado ao cubo, eu tenho que pular 3 casas. Então, de metro para decímetro, eu vou pular da minha mão direita. Eu vou andar com a vírgula 3 casas para direita. Então, a vírgula estava aqui, ó. Andou 3 casas para direita, 1, 2, 3, já ficou aqui no final. Então, ficou 0,810, ou seja, 810. Então, 810 decímetro cúbicos. 810 decímetros cúbicos, se um decímetro cúbico é igual a 1 litro, 810 decímetro cúbico é igual a 810 litros. Agora o número 3. O número 3 está assim. Um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 de altura. Quantos litros de água serão necessários suficientes para encher esse reservatório? Então, tem que achar o volume dele, que é multiplicar comprimento vezes largura vezes altura,
Eu vou achar a resposta em metros, já que as medidas estão todas em metros, né? Ó, volume é igual a 7 vezes 4, tá tudo em metros, vezes 1,5. Volume é igual, 7 vezes 4 é 28. Então, volume é igual a 28, né? Porque 7 vezes 4 é 28, vezes copio 1,5. Volume é igual, agora faz 28 vezes 1,5. 28 vezes 1,5 dá 42. Como era tudo em metros, então eu achei 42 metros cúbicos. Só que aqui está perguntando quantos litros de água serão necessários e suficiente para encher esse reservatório. Eu tenho que achar a resposta em litros. 42 metros cúbicos está aqui, ó. Aí eu tenho que vir para decímetro cúbico para mim poder responder em litros, né? Porque um decímetro cúbico é igual a 1 litro. 42 metros cúbicos. Para vir para decímetro cúbico, eu vou andar para a direita, para o lado da minha mão direita. Se eu ando para o lado da minha mão direita, então eu vou deslocar com a vírgula, como é o cubo, é 3 casas. Então, a vírgula está aqui no final do 42, né? Ó, anda 3 casas para a direita, 1, 2, 3, ela fica aqui no final, ó, no final de 42 mil. Então, 42 metros cúbicos equivale a 42 mil decímetros cúbicos e que é igual a 42 mil litros. Número 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê a resposta em quilolitros. Primeiro eu vou achar qual a capacidade dela calculando o volume, de acordo com as medidas que me deu aqui, ó. Tá dando em metros, então vamos calcular aqui em metros. Volume é igual comprimento, né? 10 vezes a largura, que é 5, vezes a altura, 1,5. Volume é igual, ó, fiz o 10 vezes 5 primeiro. 10 vezes 5, 50. Copia o vezes 1,5. Copiei, ó. Volume é igual, quando eu faço 50 vezes 1,5, eu vou encontrar 75. Como 10, esse 5, esse 1,5 era em metros, né, ó? Então, a resposta que eu achei em metros cúbicos. O volume sempre é em cúbico, tá? Se for metro, é metro cúbico, se for centímetro, centímetro cúbicos, e aí vai. Como era em metros, então metros cúbicos. Só que aqui é a resposta em quilolitros. Eu primeiro vou achar em litros, para facilitar um pouco. E também fala que ela está com 80% de sua capacidade só ocupada. Então, 75 metros cúbicos, vamos transformar para decímetro cúbico. Metros cúbicos, vem para decímetro cúbico, né? Ó, vou andar para a direita, vou andar 3 casas. A vírgula está no final de 75. Anda 3 casas para a direita, 1, 2, 3. Fica aqui, ó. 75 mil decímetro cúbico. E um decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 75 mil decímetros cúbicos é igual a 75 mil litros. Isso é a piscina totalmente cheia. Só que falou que ela está com 80% de sua capacidade. Então, tem que fazer 80% de 75 mil litros. 80% do total que cabe nela. Fazendo 80% de 75 mil litros, eu vou ter que fazer 80%, 80 sobre 100. O dia substitui pelo vezes. E copio 75 mil. Agora, multiplicar a fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. Embaixo dos 75 mil não tem nada como se fosse 1. Então, 80 vezes 75 mil vai dar esse número aqui, ó. 6 milhões, né, ó. 6 milhões dividido, então 80 vezes 75 mil deu 6 milhões dividido por 100. Ao dividir por 100, basta cortar os zeros, né? Eu corto esse zero com esse, já que o meu interesse é no quociente. Corta esse zero com esse com esse. Então, no caso, vai ficar 60 mil para dividir por 1, que é igual a 60 mil. Então, deu 60 mil litros. 80% da capacidade total dela é 60 mil litros. Só que a resposta em quilolitros. Então, agora vamos transformar de litros para quilolitros. Aí a gente lembra da tabela, né? O quilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros, mililitros. Então, KL, HL, DAL, LDL, CL, ML. Eu tô aqui em litros, 60 mil litros. Para mim ir para quilolitros, repara que eu tô indo para o lado da minha mão esquerda. Ao ir para o lado da mão esquerda, a vírgula também anda para esquerda. Eu desloco a vírgula e é uma casa só, porque não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo, não está elevado a nada. Então,
é só quilolitros, hectolitros, então é uma casa que eu pulo. De litros para decalitros, a vírgula estava aqui no final de 60 mil. Anda uma casa para a esquerda, vai ficar aqui, ó. Então, é como se ficasse 6.000,0, ou seja, 6.000, né? Aí a vírgula tá aqui no decalitro. Vem para hectolitro, ó, a vírgula estava aqui. Anda uma casa, então, para a esquerda, vai ficar 600,00. De hectolitro, vem para quilolitro, ó, tava aqui no 600,00. Tava aqui, então, 600. Andou uma casa para a esquerda para vir para quilolitro. Então, ficou 60,000, ou seja, simplesmente 60 quilolitros. 60 mil litros equivale a 60 quilolitros. Agora, número 5. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cuja capacidade de 22.500 litros e que possui lados medindo 3 metros e 5 metros? Dê a resposta em centímetro. É como se ele me deu duas medidas, né, entre aquelas comprimento, largura e altura, e tá faltando uma terceira. Ele me deu o volume. Mas a gente sabe que o volume é multiplicar as três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, ele me deu o volume em decímetro cúbico. Como ele quer a resposta em centímetro cúbico, gente, eu vou passar todos os números que ele me deu aqui já para centímetro, que aí eu já acho a resposta final da resposta correta que quer. Então, olha só, 22.500 litros é a mesma coisa que 22.500 decímetro cúbico. Já que um decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 22.500 litros equivale a 22.500 decímetro cúbico. Só que quer a resposta em centímetro, então vamos trabalhar mudando para centímetro. Eu tenho 22.500 decímetro cúbico. Para mim vir para centímetro cúbico, né? Ó, lembra que tem quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo. Então, de decímetro cúbicos para centímetros cúbicos, eu tenho que vir para o lado da minha mão direita. Como está o cubo, eu desloco com a vírgula 3 casas. Então, tá aqui, ó, 22.500, a vírgula tá aqui no final. Tava aqui, ó, andou 3 casas, 1, 2, 3. Para direita, ó, ficou aqui, então. Então, o volume agora é 22 milhões, isso é porque eu quero trabalhar tudo com centímetro. 22.500.000 centímetro cúbico. Estou usando aqui em centímetro, tá? Centímetro cúbicos. Então, eu posso falar o seguinte, já que ele me deu o volume, que é 22.500.000 centímetro cúbico, que é igual, agora, os lados 3 metros e 5 metros, transformando para centímetro. 3 metros, para me vir para centímetro, né, ó, tem aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De metro para vir para centímetro, eu vou deslocar com a vírgula lá da minha mão direita. E desloco uma casa só, porque não está o quadrado e não está o cubo, então é uma casa só. 3, a vírgula está no final aqui dele. Vem para decímetro, a vírgula estava aqui no 3. Vem para cá, então, 30. Estava no 30, de decímetro para vir para centímetro, estava no 30. Aí vem para centímetro, vai ficar aqui no final, anda uma casa para a direita, 300 centímetros. Por causa que eu coloquei aqui, ó, o volume da piscina é igual comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, vai ser 300 vezes... Agora, 5 metros. Para mim vir para centímetro, eu vim para a direita. Anda uma casa, cada pulo que eu der é uma casa só. 5 metros para vir para decímetro, a vírgula está no final do 5. Anda uma casa para vir para decímetro, fica 50. Agora está aqui no final de 50. De decímetro vem para centímetro, estava no 50. Vem para centímetro, anda uma casa para direita, vai ficar aqui no final de 500. Então, é 500 centímetros. Então, eu coloquei que o volume, 22.500.000 centímetros cúbicos, é igual o lado lá que mede 3 metros, que no caso equivale a 300 centímetros, vezes o lado que mede 5 metros, equivale a 500 centímetros, vezes a outra medida que equivale à profundidade que a gente está procurando, não sabe quem é. Continuando, eu copio 22.500.000, copiei, faço igual 300 vezes 500, eu vou encontrar 150.000, e vezes P, 150.000 P. Se 22.500.000 é igual a 150.000 P, eu posso falar que 150.000 P é igual a
milhões e 500 mil, né? 22 milhões e 500 mil, que é esse número aqui. Agora eu isolo o P. Olha lá, ó. Os 150 mil, tá multiplicando o P, passa para o outro lado dividindo. Foi isso que eu fiz. Então, P igual 22 milhões e 500 mil dividido por 150 mil. Agora, para dividir, como meu interesse é só no quociente, eu posso cortar esse zero com esse com esse aqui com esse e esse com esse. Ou seja, eu corto 1, 2, 3, 4. Cortei 1, 2, 3, 4. Cortei isso aqui. Então, no caso ali, fica 2.250 para dividir por 15. Ou seja, P igual, quando eu faço a divisão, vai contar 150 centímetros. Já que eu usei as medidas aqui em centímetro, minha resposta aqui também já é em centímetro. Agora, o número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos. E no mês seguinte, a leitura no hidrômetro foi 34.800 metros cúbicos. Responda as questões a seguir. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Olha só, o que dá a entender é o seguinte, quando eles vão lá no hidrômetro e faz a leitura lá, aparece escrito um número. O que deu a entender no exercício é que apareceu escrito, então, esses números que estão aqui, né? Ó. Então, escrito no hidrômetro em abril, era 22.500 metros cúbicos. Já em maio, né, no mês seguinte, que seria maio, a escrita no hidrômetro em maio era 34.800 metros cúbicos. O que acontece? Para a pessoa achar qual o consumo de água dela no mês, o que a pessoa tem que fazer? Leitura do mês anterior, leitura do mês atual menos a leitura anterior. Então, eu escrevi aqui, ó, para achar a quantidade de água gasta, faz a leitura atual menos a leitura anterior. A atual foi o que foi feito em maio, a anterior é que foi feito em abril. Então, 34.800 menos 28.500. Achei que deu o quê? 6.300. Como foi dado em metros cúbicos, então achei 6.300 metros cúbicos. Isso foi o que deu lá de consumo de água no mês de maio, então. O que acontece? De metros cúbicos, eu vou passar para decímetro cúbico para descobrir, né, a resposta, porque está pedindo qual é o consumo de água em decímetros cúbicos. Então, de metros cúbicos, fiz a tabela aqui, né? O quilômetro cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. De 6.300 metros cúbicos, para mim vir para decímetros cúbicos, eu vou ter que vir para o lado da minha mão direita. E como está o cubo, pulo 3 casas. Então, 6.300 está aqui no final dele. 6.300. De metro cúbico, vem para decímetro, anda 3 casas. 1, 2, 3. Então, ficou esse número aqui, ó, 6.300.000 decímetro cúbico. Então, 6.300 metros cúbicos é igual a 6.300.000 decímetros cúbicos. Agora, quantidade de água consumida em maio, então, anotei aqui, ó, 6.300.000 decímetros cúbicos. Qual o consumo de água em litros no mês de maio? Olha só, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então se eu tiver 6.300.000 decímetro cúbico, é a mesma coisa que 6.300.000 litros, né? Ó, então, 6.300.000 litros. Esse foi o consumo de água no mês de maio. Agora tá assim, qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Olha só, eu teria que saber, então, qual era o meu consumo em abril. Só que para mim achar o consumo em abril, eu teria que pegar a leitura de abril menos a leitura de março. Só que a gente não tem esses dados no exercício, então, por causa que eu coloquei os dados fornecidos no enunciado, não é suficiente para calcular a porcentagem pedida. Pronto. Esse exercício aí não tem como resolver ele, não. Eu até trouxe aqui do lado, gente, uma fotografia, fotografei a conta de água daqui de casa, para vocês darem uma olhada. Os números não tá muito nítido não, mas dá mais ou menos para ver. Olha só, a leitura atual, que foi em março, pode ver que aqui tá no mês 3, deu
é 520. Então, a leitura em março, que era a leitura atual, quando o cara passou que em março, ele leu o que estava escrito lá no hidrômetro, 520. A leitura agora anterior, ou seja, que foi em fevereiro. Quando ele passou em fevereiro, a leitura era 510. Como que ele fez para achar o consumo nosso? O que ele fez? Ele pegou a leitura atual, 520, até escrevi aqui embaixo. Observe na conta de água que para achar o consumo fez 520 menos 510, ou seja, a leitura de março, que era 520, menos a leitura de fevereiro, que era 510. 520 menos 510, repara que vai dar 10. Se a gente observar, 520 menos 510 dá 10. 10 metros cúbicos. Olha aqui, ó, consumo faturado. A quantidade de dias, ele escreveu aqui, ó, 31 dias. E quantos metros cúbicos a gente consumiu nesses dias? 10 metros cúbicos, que foi a diferença de 520 e 510. 10 metros cúbicos. Ele até dá a resposta aqui em litros, ó. 10 metros cúbicos equivale a 10 mil litros. Ele colocou aqui também. Então, a leitura do hidrômetro, para me achar o consumo de água no mês, é eu pegar a leitura atual menos anterior para poder descobrir o consumo, tá? Agora, o número 7. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de lado de 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. Então, as dimensões da lata é 30 centímetros e altura 40 centímetros. Então, comprimento 30 centímetros, largura 30 centímetros, altura 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Olha só, ele me deu o volume da caixa d'água, a capacidade dela, e me deu em metros cúbicos. O que eu vou fazer? Eu vou achar a capacidade da lata também em metros cúbicos, para a gente trabalhar na mesma unidade. Ou então, se o aluno quiser, ele pode pegar os metros cúbicos e transformar para centímetro cúbico, também dá certo. Mas eu preferi transformar as medidas da caixa, da lata, para metros, que aí eu vou trabalhar depois a capacidade da caixa d'água com a capacidade da lata na mesma unidade de medida para me achar corretamente o exercício, não fica errado. Então, transformando a medida da lata em metros. A gente tem 30 centímetros, né, o lado dela medindo 30 centímetros. De 30 centímetros para vir para metro, ó, eu copiei a tabela, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De centímetro para vir para metro, repara que eu vou vir para o lado da minha mão esquerda. Então, tem que andar com a vírgula para a esquerda. E é uma casa só, porque não é o cubo e também não é o quadrado. 30 centímetros. A vírgula está no final de 30. Vem para decímetro, estava aqui no final de 30, andou uma casa, então ficou 3,0. Tá 3,0 em decímetro. Para me vir para metro, então a vírgula estava aqui, ó, 3,0. Vem para metro, anda para cá. Então, 0,30 metros, ou simplesmente 0,3, se a pessoa quiser colocar. Agora, a outra medida da lata, 40 centímetros, vai vir para metro, vai andar para a esquerda. Andam uma casa, cada vez que eu mudo, né, eu vou ter que deslocar uma casa com a vírgula. Então, 40 centímetros, vem para decímetro, 40, a vírgula está no final de 40, vem para decímetro, anda uma casa para a esquerda, então vai ficar aqui, ó, 4,0. 4,0 em decímetro, vem para metro, estava aqui a vírgula, 4,0, vem para metro, ficou aqui, 0,40, ou simplesmente 0,4. Então, vamos achar agora o volume, a capacidade da lata, a quantidade de água que cabe nela. É só eu achar o volume. Achando o volume da lata, a capacidade da lata, eu vou multiplicar as 3 dimensões dela, comprimento, largura e altura. Volume, então, é igual. O comprimento e a largura lá embaixo dela da lata é um quadrado, então, os lados são iguais, 0,3 vezes 0,3. Comprimento 0,3, largura 0,3, vezes a altura da lata, né? Porque ela é um paralelepípedo retângulo, que é 0,4. Volume é igual. Quando eu faço 0,3 vezes 0,3, eu vou encontrar 0,09. Copio vezes 0,4. Então, volume é igual 0,09 vezes 0,4 é igual a 0,036
Lembra que eu transformei tudo para metros? Então, metros cúbicos a minha resposta. O volume da lata, ou seja, a capacidade da lata, é de caber 0,036 metros cúbicos de água. Para mim achar agora quantas vezes o Manuel vai ter que ir ao rio, o que ele vai fazer? Tem que achar quantas vezes a lata cabe na caixa d'água, em 2 metros cúbicos. Para me achar quantas vezes esse número cabe em 2 metros cúbicos, é eu fazer 2 metros cúbicos para dividir por 0,036. É a mesma coisa de eu pensar assim. O número 3 cabe quantas vezes em 12? É eu fazer 12 para dividir por 3 para achar quantas vezes cabe. Então, a mesma coisa eu fiz aqui, ó. 0,036 metros cúbicos. Cabe quantas vezes em 2 metros cúbicos? Eu vou fazer 2 metros cúbicos para dividir por 0,036 metros cúbicos. Para dividir com a vírgula, aqui o 2, a vírgula está no final dele. Aqui tem 3 casas depois da vírgula, então vou ter que completar aqui com 3 casas, ou seja, 3 zeros. Então, na verdade, vai ficar 2.000 para dividir por 0,036, porque depois corta as vírgulas também. Ficaria 2,3 zeros dividido por 0,036. Corta as vírgulas, fica 2.000 para dividir por 0,036. 0,036 é simplesmente 36. De 2.000 para me dividir por 36, eu posso pegar primeiro até aqui no 200. 200 para dividir por 36. 6 eu analiso com esse 0 e esse 3 eu analiso com esse 20. Então, 20 para dividir por 3, para achar que eu coloco aqui mais rápido. Seria o 6. Só que o 6 vai ser muito, tá? Quando eu faço 6 vezes 36, ultrapassa 200. Não pode. Então, vai ter que ser o 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar em 30, falta nada. Vai 2. Vai 3, desculpa, 3 do 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, que foi 18. Para chegar em 20, falta 2. Então, dos 200, ficou 20. Aí, desce o próximo número, que é o 0. Desci aqui, ó. Aí, por causa que eu coloquei na cor roxa, quando eu desci o próximo número. Ficou novamente 200 para dividir por 36. Lógico que vai dar 5, né? Porque é o mesmo número, ó. E aí, 5 vezes 6, 30. Para chegar em 30. Falta nada, sobe 3, 5 vezes 3, 15, com 3 que foi 18, para chegar em 20 falta 2. Aí eu quero continuar dividindo, só que eu já havia descido esse último zero aqui, ó, nessa parte roxa. Então, não tem mais nada para descer, põe a vírgula no quociente, que eu coloquei aqui de azulzinho, e acrescento o zero no dividendo. Quando eu acrescentei o zero no dividendo, novamente ficou 200 para dividir por 36, deu esse 5 que eu coloquei de azulzinho. Deu 5 e deixou o resto 20. Continua dividindo, acrescento 0. Acrescentei 200 para dividir por 36, deu esse 5 que eu coloquei de verdinho. E deixou o resto, é 20, gente. Eu tenho que consertar aqui, desculpa. Deixa eu consertar lá. Aqui, ó, é um 2. Desculpa que eu coloquei errado aqui. Então, aqui é um 2. Então, aqui, ó, né, deu 5 e deixou o resto 20. E aí, se eu continuasse dividindo, colocaria outro 0, dá outro 5 e por aí vai. Vai dar uma dízima periódica. 5, 5, 5, 5, infinitamente. A gente para por aqui. Então, ou seja, esse 0,036 cabe 55,55555 infinitamente vezes dentro de 2 metros cúbicos. Ou seja, ele vai precisar de lá mais de 55 vezes. A gente arredonda, então vai ter que arredondar para cima, né? Aí ele vai lá 55 vezes meio, não tem como. Então ele vai ter que ir 56 vezes. Então Manuel precisará ir ao rio por no mínimo 56 vezes para encher a caixa d'água. Terminou, esse foi o último exercício.